Olá pessoal, neste vídeo vamos falar sobre circunferência. Vamos começar? Sabemos que a circunferência é uma linha curva fechada cujos pontos têm a mesma distância de um ponto fixo, o centro. Agora vejamos, uma circunferência qualquer com o centro C da coordenada x e y e o raio da medida r, o conjunto de todos os pontos P da coordenada x e y, sabendo que P poderia ser qualquer outro ponto da circunferência do plano da distância RC, vamos ver como fazemos a equação reduzida da circunferência. Aqui temos o gráfico em forma de equação. Para reduzir, basta levar um membro a membro ao quadrado, ficaria assim. Agora veja essa circunferência de centros C e raio 3. Sua equação reduzida ficaria assim. Agora, como saber se os pontos representados no gráfico pertencem à circunferência? Veja que o ponto A da coordenada 0 e 3 pertence à circunferência, pois se elevamos seus membros ao quadrado, vamos obter o mesmo valor da equação reduzida da circunferência. A mesma coisa acontece com o ponto B. Já no ponto D não pertence à circunferência, pois é diferente de 9. Agora vamos ver outro exemplo. Observe essa circunferência. Sua equação reduzida ficaria assim. Agora, analisando os pontos que vão pertencer à circunferência, serão os pontos A e B, como confirma a equação. Vamos para mais um exemplo. Aqui temos que obter a equação reduzida da seguinte circunferência. A equação reduzida é da forma x² mais y² e igual a r, em que precisamos determinar o x e o y e o r, como a, b e d, que pertencem às circunferências. Suas coordenadas devem satisfazer a sua equação. Então, teremos o sistema 1, 2 e 3. Subtraindo 2 por 1, obtemos o quarto sistema. E o 3 por 2, obtemos o quinto sistema. Resolvendo o sistema formado por 4 e 5, vamos ter que substituir o x e o y pelos valores. E assim ficaria a sua equação reduzida. Observe essa questão. Um campo oficial de futebol tem 18 de comprimento e 90 de largura. O campo é dividido em duas partes, iguais ao centro C, e é marcado por um ponto na metade da linha do meio campo. O círculo central tem 18,30 de diâmetro. Para facilitar o cálculo, aproxime esse valor para 18. Inserindo-se um sistema de coordenadas cartesianas de origem O com o eixo OX e OY, o sentido positivo indicado na figura é sendo a unidade da medida de comprimento, o metro, é possível determinar a equação das retas e circunferências. Agora vamos às questões. Escreva a equação da reta que passa por O e C. Teremos o seguinte resultado. Escreva a equação da circunferência que representa o círculo central, que será essa. Agora vamos falar sobre a equação geral da circunferência. Essa equação pode ser desenvolvida através de uma equação reduzida de uma circunferência. A partir disso, podemos desenvolver produtos notáveis e obter a equação equivalente. Agora, agrupando os membros, vamos ter a equação geral da circunferência, ou a forma geral da circunferência. Vamos imaginar uma circunferência com seu centro nas coordenadas -1 e 3, com o raio medindo 4. Portanto, essa será a sua equação reduzida. E assim ela será escrita na forma geral. Agora, dada a equação geral da circunferência, podemos determinar o seu centro e a medida do seu raio, ou até mesmo saber se ela representa uma circunferência. Vamos lá, temos a seguinte equação. Vamos utilizar o processo de prático que consiste em completar quadradinhos
para podermos escrever a equação em sua forma reduzida. Para isso, fazemos assim. Agrupamos os termos x e y, passando o termo independente para o segundo membro da igualdade. Podemos notar que existem números reais que podem ser colocados no lugar do quadradinho azul e do quadradinho vermelho, de modo a obter dois triângulos quadrados perfeitos, um em x e o outro em y. Esses números são 9 e 4, respectivamente, que também devem ser adicionados ao segundo membro da igualdade a fim de não alterá-la. Assim, transformamos a equação geral dessa circunferência. Agora sabemos que o centro está nas coordenadas 3 e 2 e o raio mede 6. Determine as coordenadas do centro e a medida do raio de cada circunferência. Todos os pontos de uma circunferência estão igualmente distantes do centro e mantêm dele uma distância igual à medida do raio. Dando uma circunferência de centro C e um raio de medida R, se a distância de um ponto P qualquer for diferente do valor de R, então P é externo ou interno à circunferência. Exemplo, a circunferência A. Pois A também passa por Q, 7,4, pois... Mas A não passa pela origem 0, pois... O ponto R, 9,2, também não pertence a A, pois... Observe que... Logo, trata-se de uma simples comparação de distância. Com base no que já vimos até aqui, já podemos aprender a resolver equações do segundo grau do tipo f de xy menor que zero ou f de xy maior que zero, desde que f de xy igual a zero seja a equação que descreve uma circunferência, cujo termo que multiplica x ao quadrado é positivo. De fato, nós podemos escrever que f de xy igual a x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado menos r ao quadrado, onde A e B são coordenadas do centro da circunferência e R é o raio dessa circunferência. Quando f de x y igual a zero, o ponto se encontra exatamente na circunferência. Quando nós escolhemos um ponto tal que f de xy seja menor do que zero, significa que a distância daquele ponto e o centro é menor que o raio. Portanto, o ponto se encontra dentro da circunferência e f de xy é menor do que zero. Mas, se escolhermos um ponto que faça que f de xy seja maior do que zero, significa que a distância daquele ponto e o centro é maior do que o raio. Então, o ponto se encontra fora da circunferência. Nessa situação, f de xy maior que zero. Agora que já sabemos disso, vamos fazer um exemplo. O nosso f de xy igual a x ao quadrado mais y ao quadrado menos 4, que é a equação da circunferência mostrada no gráfico. A e B são iguais a zero, portanto, o centro é zero. Por isso, o centro da circunferência fica na origem do cartesiano. O raio da circunferência elevado ao quadrado é igual a 4, portanto, o raio é igual a 2. O conjunto de pontos que formam f de xy menor que zero é o conjunto dos pontos internos da circunferência. Uma circunferência qualquer, com centro C de coordenadas xc e yc, e raio de medida r. No plano, existem retas que intersectam a circunferência em dois pontos, chamadas de secantes. Retas que tocam a circunferência em apenas um ponto, chamadas de tangentes. E outras que não intersectam a circunferência em ponto algum, que chamamos de externas. Para fixar, vamos resolver alguns exercícios. Se necessário, pause o vídeo para entender melhor a resolução. Vamos verificar se existe um ponto de intersecção entre elas. Isolamos y na equação da reta, obtendo y é igual a x mais 4. E substituímos na equação da circunferência, resultando em uma equação de segundo grau. Concluímos que a equação tem duas raízes. Substituindo na equação de r, teríamos x é igual a 1 e y é igual a 5, ou x é igual a menos 2 e y igual a 2.
temos duas coordenadas que são os pontos de intersecção entre a reta e a circunferência. Esta é a representação gráfica das respostas. Vamos resolver outro exercício. Para estudar a posição relativa entre elas, podemos isolar y da equação da reta, obtendo y é igual a x menos 3. E substituímos na equação da circunferência, resultando em uma equação de segundo grau. Como a equação não possui raízes reais, logo não possui pontos de intersecção entre a reta e a circunferência, ou seja, a reta é externa, como é representada nesse gráfico. Nesse exercício, é pedido que se obtenha a intersecção de duas circunferências, dadas pelas duas equações abaixo, que chamaremos de 1 e 2. Subtraindo membro a membro 2 de 1 da equação, temos x é igual a 2y, que chamamos de 3. Substituímos 3 em 1 e temos as coordenadas 0, 0 e 4, por 5 e 8 por 5. A representação gráfica ficaria